Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tom, eu vou estar aqui com vocês hoje, resolvendo exercícios sobre troca de calor, mais especificamente calor sensível. A gente vai acompanhar pela apostila de vocês, a página 205 e 206. Física, eu sou professor lá no âmbito Sorocaba e Itapetininga, e essa aula é para o segundo ano do ensino médio. Bom, acompanha lá então pessoal. Na apostila de vocês vai aparecer uma tabelinha nutricional falando como que se obtém a caloria dos alimentos, Aparece lá aquelas tabelinhas nas embalagens dizendo tantos alimentos têm tantas calorias, etc. Então, esse exercício fala sobre isso. E na tabela fala sobre a quantidade de energia que se obtém com 100 gramas de banana nanica crua. E são 90 quilocalorias, isso está na tabela. Na parte já de baixo do exercício, eles falam que eles usam 150 gramas de banana nanica crua e eles queimam essa banana para aproveitar a energia e aquecer 2 litros de água. Então vai queimar a banana para obter água quente. Tem gente que fala, não, mas queimar a banana não tem como, banana não pega fogo. E eu falo para vocês, pega, desde que você prepare isso. Ou seja, você tem que desidratar a banana, retirar a água dela, retirando a água que sobra muito carboidrato. E esse carboidrato sim, pega fogo, é um combustível relativamente bom, Então é isso. Então ela está a 20 graus Celsius essa água e a gente quer saber em que temperatura final ela vai chegar. O exercício me dá a densidade da água, 10⁻³ quilograma por metro cúbico, e que 1 caloria para cada grama grau Celsius. Bem, então vamos lá. Primeiro lugar ele deu quanto se obtém com 100 gramas de banana, mas é 150. Então vamos fazer isso direitinho. Primeiro, essa organização aqui é importante em exercícios como esse, Segundo uma regrinha de 3 aqui resolve a questão, 100 gramas é 90 quilocalorias. E se for 150 gramas, x calorias. Quilocalorias. Multiplica em cruz, 100x é igual a 150 vezes 90. Corta zerinho, 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 zerinho. Que beleza, ó. Então vai dar 135 quilocalorias. Só que quilo é 1000. Então é 135 mil já em calorias, que é a unidade que a gente usa para medir energia, Bom, o que o exercício nos fala também é que não é tudo que vira calor para esquentar essa água, só 60% da energia. Então essa é a energia. A quantidade de calor é 60%, olha o jeito que eu vou escrever o 60%, de 135 mil. Corta 2 zerinhos, 2 zerinhos. Se você fizer essa multiplicação, você vai obter 81 mil calorias. Tá aí. Galera, já sei a energia, a quantidade de calor que a água vai receber. Ele me deu volume, mas olha que usando o conceito de densidade, e lembrando que é água, 1 litro, 1 quilograma. 2 litros, 2 quilogramas. Só que a gente não trabalha em quilogramas, olha essa constante aqui. Isso indica pra gente que nós vamos usar em gramas, 2000 gramas. Então vamos lá. Usando a fórmula do calor sensível, M vezes C vezes delta θ, que a gente chama de que macete. Então, 81 mil, aqui 2000 gramas, calor específico 1 e variação de temperatura. Olha que monte de zero, que belezinha. Passo 2 lá para baixo. 81 por 2. Temperatura final menos a inicial. Porque é assim que faz variação. Final menos inicial. A inicial é 20. Então vai dar 40,5. O 20, passa para o lado de cá. Mais 20 é igual à temperatura final. Ou em outras palavras, a temperatura final é 60,5 graus Celsius. Aquele hábito que a gente tem sempre, destacar a resposta ao final. Aqui, ó. Que beleza, ó. Alternativa correta, se não me falha a memória, letra D. Tá certo, galerinha? Maravilha? Então tá aí. Esse é o nosso primeiro exercício sobre calor sensível. O que é calor sensível mesmo? É aquele que provoca mudança na temperatura, tá? Vamos pro 2? Tá? Vocês vão perceber que o segundo exercício, ele aparece na apostila de vocês também, e é um exercício que vai se repetir na primeira aula
apostila 6. Ah, o mesmo exercício que está no final da 5 está no começo da 6. Então, inclusive, é como se eu já estivesse resolvendo a aula lá da apostila 6 de vocês, que é a aula número 13. Então, acompanhe comigo. Esse segundo exercício, ele fala no começo lá, está falando sobre usar espelho côncavo, que é aquele que a luz bate, junta todos os raios de luz aqui no foco, esquenta pra caramba. E o que ocorre é que usinas solares usam esses espelhos, e espelhos grandes de 6 metros de altura, para focalizar todos os raios num caninho e esquentar óleo. E isso vai ser usado para gerar energia, né? Gerar vapor, esquenta lá uma água, gira a turbina, aquela história toda que todo mundo já conhece. Então, ele fala de espelhos com 6 metros de altura, gente. É bem difícil explicar, desenhar esses espelhos. Na apostila de vocês tem. Então, imagina que são espelhos curvos e eles são gigantescos, né? Ó, 6 metros de altura. Pô, tem que ser um pouco mais do que 3 caras do meu tamanho, um em cima do outro, para dar 6 metros de altura. Muito bem. E eles falam o quê? Que esse espelho ele tem a proposta de pegar os 800 watts, isso está na apostila, para cada metro quadrado que o Sol manda, e mandar tudo isso nesse caninho que passa bem no meio dos espelhos aqui. Então, isso é do Sol. Para quem não lembra, watt é joule por segundo, né? Bom, e o que ele pretende fazer com tudo isso? Pegar esses 800 watts, né, por metro quadrado, e aproveitar tudo isso para direcionar para esses canos, e esses canos vão ser usados para aquecer a água. Como que eles vão fazer isso? Nós temos uma massa de 1000 kg, que é 1 tonelada de água, que precisa ser aquecido de uma temperatura inicial, né, de 20 graus Celsius, até uma temperatura final de 100 graus Celsius. E isso tudo tem que ser feito no tempo de 1 hora. Ele pergunta qual deve ser o comprimento. Ó, agora ele dá a dica do que ele está querendo nesse exercício. Qual o comprimento que tem que ter esses espelhos para tornar isso possível, né? Aquecer essa quantidade de água em 1 hora. Ele fornece o calor específico da água como 1 caloria, grama grau Celsius. Ele não coloca assim, mas é a mesma coisa do que está na apostila. E ele fornece o calor específico da água também em outra unidade, 4.200 joules para cada quilograma grau Celsius. Essa é a ideia e a proposta do exercício. Quer saber o quanto tem que ser cumprido esse negócio para dar conta de esquentar. Esse é um exercício do Enem. E esse exercício do Enem tem muita essa cara, né? Fornece um enunciado todo, e é um enunciado bem elaborado. Vamos lá, vamos juntos resolver aqui. Bem, meus queridos, em primeiro lugar vamos descobrir quanto de energia e que unidades a gente vai usar. Você note que a gente não vai ter como escapar do Sol, né? Ó. É joule, né? Então isso já dá uma ideia de que eu vou usar essa constante. Joule, quilograma e grau Celsius. Bom, a massa está em quilograma, grau Celsius, grau Celsius. Joule por segundo, e o tempo aqui está em hora. Vamos já transformar? 1 hora tem 3.600 segundos, para quem não lembra, né? Então agora a gente pode fazer. Vamos primeiro descobrir a quantidade de calor necessária. M vezes C vezes delta θ. Massa, 1000. Calor específico, 4.200. E a variação de temperatura, de 20 para 100, ou seja, 80. Quantidade de calor, isso vai dar 336 vezes 10 a sexta. E vai sair em joules, porque a unidade está calibrada para isso. Bom, essa água, ela está recebendo energia por tempo. E energia por tempo é o conceito de potência. Potência e energia por tempo. A gente já viu um pouquinho lá no primeiro colegial de potência, e a gente vai ver esse ano de novo. Olha lá. É um exercício de alto nível, tá? Então 336, 10 a sexta. Então não se assusta não. É o começo de uma brincadeira aqui. O tempo 3.600 segundos. E com isso a gente vai descobrir joules por segundo, 9,3, 10 a quarta, watt. O watt já é joule por segundo.
Isso daí, gente, diz a quantidade de watts que eu preciso. O que o Sol pode me dar? 800 watts para cada metro quadrado. E eu preciso dessa quantidade de watts. Uma regrinha de 3 agora, ó, resolve. 800 watts é para 1 metro quadrado. Aí se for 9,3 vezes 10 a quarta watts, vai ser x metros quadrados. Ah, faz uma regrinha de 3, ó. Aqui vai ficar 8 vezes 10 a segunda, né, vezes x, e lá 9,3, 10 a quarta vezes 1. 10 a quarta com 10 a segunda fica 10 a segunda aqui, e passa dividindo. Se você dividir isso daqui, você vai obter um valor aproximado de 116 metros quadrados. Ah, então essa área toda aqui, a gente descobriu que tem 116. O que é a área? Base vezes altura. Ah, então a área é a base vezes a altura. A base é quem a gente chamou de x e a altura é 6. 116, vou passar o 6 dividindo. Ah, então se eu dividir aqui, isso vai dar aproximadamente 19 metros. Gente, é um exercício com um monte de cálculos aqui e ele pode ter uma variaçãozinha. Por isso que eu aposto de vocês não dar respostas exatas. Ah, e se você olhar, essa resposta aqui se encaixa muito bem na letra A desse exercício, tá bom? Os dois exercícios de calor sensível dessa aula. Tá certo, galera? Aquele abraço.